Bom, pessoal, então, o vídeo já está sendo gravado aí. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença aí dos professores Luiz Ricardo e da professora Mariana, né? A gente vai dar início, então, à defesa de dissertação do Neto, né? Do João de Bastiani Neto, com o tema aí, estimação dos redshift de galáxias utilizando dados de fotometria, uma abordagem ao Gamows. Neto, você tem aí em torno de 45 minutos, tá, para fazer a apresentação, e após isso, a gente dá início, então, ao procedimento aí da arguição, certo? Então, você pode iniciar, né, pode iniciar aí a partir de agora, se já estiver pronto, tá? Deixa eu só colocar a tela inteira aqui, acho que é exibição, modo tela cheia, acho que é isso. Todos estão vendo aqui? Sim, que tá? Perfeito, então vou iniciar aqui, tá? Obrigado, professor. Como o professor disse, vou apresentar o trabalho aqui intitulado por estimação dos redshifts de galáxias utilizando dados de fotometria, uma abordagem Gamows. Eu sou o Neto, orientado pelo professor Rodrigo Pessim. Eu agradeço primeiramente a todos, ao professor, todos os membros da banca, e vamos falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolveu aqui, tá? Então, a estrutura com que eu vou fazer a apresentação com vocês, vou falar um pouquinho da introdução, depois dos materiais e métodos, por fim, os resultados das discussões e as considerações finais, tá? Então, de antemão, o que a gente pode trabalhar aqui e informar com relação à introdução do nosso trabalho? É que a cosmologia é uma área em que indica-se que o universo está em constante expansão, né? E quando a gente fala universo, considera-se todos os entes que ela compõe, né? Compõe o universo. Dentre elas estão as estrelas e galáxias. E segundo ainda essa área, eles informam que esses objetos, né, devido a essa constante expansão, eles estão se afastando, de maneira geral, da Via Láctea, né, em particular da Terra. Os astrônomos ainda informam que existe uma medida que é capaz de identificar esse afastamento ou determinadas situações à aproximação, e essa medida é denominada de redshift ou foto-Z, né? Mas o que significa essa medida? Essa medida refere-se ao deslocamento da luz originária destes objetos celestes para o infravermelho, baseado no seu comprimento de onda, né? Então, a partir do redshift, que é esse deslocamento da luz, é possível observar ou identificar esse afastamento que ocorre desses objetos, desses entes celestiais aqui com relação à Terra, tá? E existem diversas alternativas para estimar esse redshift, diversas técnicas, né? A técnica de redshift espectroscópico, o fotométrico com o que a gente está trabalhando aqui. Técnicas que envolvem aí modelos estatísticos vinculados aí a uma técnica de machine learning, decision tree, algoritmo decision tree, e os modelos lineares. Então, buscando uma alternativa para estimar esses redshifts, a gente propôs essa pesquisa que consiste na implementação de um Gamows, do modelo Gamows, visando a estimativa desses desvios para os vermelhos fotométricos dessas galáxias, né, os redshifts, segundo a fotometria de diferentes comprimentos de ondas, que são as magnitudes que a gente considera das bandas desses filtros, que serão as nossas covariáveis originais. Tá? A partir disso, então, vamos falar um pouquinho dos materiais e métodos desse trabalho, tá? Quais as teorias que fundamentaram toda essa discussão. Começa falando um pouquinho do Gamows, né, que é os modelos aditivos generalizados para locação, escala e forma. Essa classe de modelos, ela traz bastante flexibilidade frente aos modelos lineares clássicos, aos GLM, aos modelos GAN. Por quê? Diversos fatores, né? O fundamental, o inicial, é o fato de que a distribuição considerada para a variável resposta, ela não necessariamente pertence à família exponencial de distribuição, né? Então, aqui a gente pode considerar uma distribuição para a variável resposta que não necessariamente pertence à família exponencial. Outro fato é que a gente observa na estrutura do modelo a existência aqui dessa parte não paramétrica, né? A gente tem essa parte paramétrica aqui e a parte não paramétrica, que são considerados efeitos aleatórios, que são os suavizadores que a gente pode inserir no nosso modelo, que visa realizar esse ajuste, muitas vezes, das covariáveis que não explicam de uma maneira linear
a nossa variável resposta, né? E isso a gente observa no GAN e aqui nos GAMAs, né? Outro fato interessante, a gente tem também as funções de ligação, que são utilizadas aqui para cada um dos parâmetros da distribuição. E o fundamental é que agora a gente consegue explicar a nossa variável resposta não unicamente por meio da média, da função da média, né? Agora a gente tem não mais uma única estrutura de regressão, a gente pode ter várias estruturas de regressão, dependendo aí da quantidade de parâmetros da distribuição da variável resposta, tá? Aqui agora a gente consegue, então, por exemplo, explicar a assimetria, não necessariamente em função da média, ou da média diretamente, né? Por exemplo, tá? Então, Briggs e Stasinopoulos, em 2005, desenvolveram o GAMAs, né, em que a gente tem essa estrutura, como eu apresento aqui, na equação 1, onde a gente tem uma função de ligação atrelada aqui, aplicada num parâmetro da distribuição. A gente tem a parte paramétrica do modelo, onde esse xt e beta-t, x aqui é a matriz das covariáveis, o beta-t aqui é o vetor de parâmetros, onde a gente estima, né? E aqui a gente tem a parte não paramétrica, né, onde tem esse somatório aqui desse ZJT, índice JT, que é a matriz associada a essa parte não paramétrica, e o gama JT, que é esse vetor de coeficientes de efeito aleatório. Uma estrutura como essa, e como eu informei anteriormente, é denominada a classe de modelos denominada de modelos aditivos generalizados para alocação, escala e forma, ou os GAMAs, tá? Após a apresentação da estrutura, né, que tem os GAMAs, como que a gente pode representar e como que, em linhas gerais, né, representar e como que a gente pode selecionar modelos, né? Normalmente representamos os GAMAs por essa estrutura, né, M aqui com esses 4 elementos, onde cada um deles indicam. O M vai especificar a distribuição da variável resposta, que eu considero, né? Lembrando que aqui a gente sempre tem que considerar o suporte da variável resposta. Se eu tenho uma variável resposta, por exemplo, que considera somente valores positivos, eu vou ter que pensar numa distribuição aí que tenha esse suporte aí de números somente, considere somente reais os positivos, tá? O R tem diversas famílias implementadas aí para a gente analisar o software R, tá? G vai informar a função de ligação desses parâmetros da distribuição considerada aqui anteriormente. Normalmente a gente respeita os parâmetros, né? Mas a gente pode alterar, ou a gente sempre tem que considerar o espaço paramétrico de cada um desses elementos, né? Por exemplo, não faz sentido eu considerar, por exemplo, para um determinado parâmetro, onde seu espaço de determinação são os reais positivos, eu considerar, por exemplo, uma função logarítmica para ele, né? Perdão, uma função de identidade, fazendo sentido, sim, por exemplo, a logarítmica, tá? E vai especificar os termos dos preditores, né? Como a gente viu, aqui a gente não tem um único preditor, agora a gente pode ter mais de uma estrutura, né? Mais de um preditor, né? Dependendo do parâmetro. E aí os termos que compõem cada preditor não necessariamente precisam ser idênticos, não precisa ser a mesma estrutura. Então, existem algumas técnicas que a gente seleciona quais covariáveis compõem cada um desses preditores, né? E, por fim, esse último termo, que vai especificar, ele está relacionado mais com os parâmetros de suavização, que são relacionados àquela parte não paramétrica do nosso sistema, né? Quão suave aquelas funções de suavização podem ser para esse meu modelo, né? Mais relativo à parte não paramétrica, tá? Então, a partir dessa estrutura, e de uma maneira geral do GAMAs que eu trago aqui, outra teoria que a gente utilizou aqui, e eu vou trazer em linhas gerais também, foi a análise de componentes principais. E qual que é o objetivo, qual o fundamento da análise de componentes principais? Ela tem por fundamento, basicamente, a redução da dimensionalidade de um sistema, em que essas covariáveis originais são altamente correlacionadas, transformando-as em outras variáveis, no qual a gente chama de componentes principais, de maneira que não tenha essa correlação, ou seja, a correlação entre elas seja nula. Por exemplo, se a gente por que a gente utiliza muito? Para evitar o problema da multipolinearidade, né? Então, essas novas componentes que são construídas, elas, além de serem não correlacionadas entre si, elas são combinações lineares das variáveis originais. Então, eu obtenho novas covariáveis que são combinações das anteriores, das originais, de maneira que elas expliquem. O objetivo é explicar o máximo possível da variância assim, do sistema total, né, do nosso sistema. Então, em linhas gerais, as principais características que eu trago aqui é que
primeiramente, cada componente principal, o seu alto valor é exatamente a variância desse componente principal. Como assim? A partir da matriz de correlação, a gente consegue, né, obter aí os autovalores e autovetores associados, e para a primeira componente, ou para a segunda e assim sucessivamente, o autovalor associado para a primeira componente vai indicar a variância que esse componente tem, tá? E o que é mais interessante é que conforme eu obtenho esses componentes, essa variância apresenta de uma forma decrescente, né? O componente 2 tem uma variância menor do que a componente 1 e assim sucessivamente, tá? É isso que eu trago aqui, tá? Então, em linhas gerais, a componente principal vem facilitar, é uma alternativa para evitar esse problema da alta correlação e além de a gente diminuir a dimensionalidade, diminuir a dimensão do nosso sistema considerado, tá bom? E por fim, eu achei interessante trazer isso aqui. Qual é a máquina que a gente utilizou, né, no trabalho? A gente utilizou aqui um notebook, né, um Intel 7, sétima geração, 8 GB de RAM e 256 de SSD. É uma máquina assim razoavelmente interessante para esse tipo de problema. E em que o software R foi o fundamento para a gente fazer esse processo de modelagem, né? E os pacotes principais foram o pacote Gamma, que está diretamente já no R, né? E o Cosmo Photo Z, que não está diretamente, mas é possível de baixá-lo da internet para depois a gente trabalhar no software, tá? Então, em linhas gerais, essas foram, assim, os principais pontos dos recursos em que a gente utilizou, dos métodos, tá? E agora eu vou trabalhar um pouquinho com os resultados de discussão, que a gente tem bastante coisinha para apresentar aqui, tá? Então, primeiramente, a base de dados. Qual foi o nosso conjunto de dados utilizado? A gente utilizou aqui o base de dados FAT, que é o Photo Z Accuracy Test, tá? E o que seria isso? É uma iniciativa internacional onde tem diversas pesquisas e métodos que visam a estimativa de redshift fotométrico, tá? Então, esse FAT, ele é dividido em dois ambientes distintos, tá? Ele tem um primeiro ambiente, o FAT 0, né, que é um catálogo fundamentado ali numa simulação que foi altamente idealizada e ele é disponível publicamente, tá? E tem um outro ambiente, que é o FAT1, que esse sim é pautado em dados reais. E eles são provenientes aqui deste observatório, né, do Great Observatories Origins Deep Survey, né? Só que aqui, o FAT1 ele não é aberto publicamente. Então, com base nisso, pensando nesse caráter de ser disponível, a gente considerou o FAT0, tá? Como nossa base de dados. O FAT0, ele apresenta 169.520 dados de galáxias simuladas, tá, gente? É uma quantidade bastante interessante aqui, né? Bastante alta, se a gente analisar. E ele é composto por 12 variáveis, todas variáveis quantitativas contínuas, tá? Onde é composto por uma variável que é o redshift, que é a nossa variável resposta, e 11 magnitudes dos filtros, que são as nossas 11 covariáveis, que são os filtros U, G, R, I, Z, Y, JHK, IRAC1 e IRAC2. Esses são os 11 filtros, que são as nossas covariáveis originais, e todos esses dados, eles já estão implementados nesse pacote Cosmo Photo Z, que eu falei que a gente consegue baixar da internet para inserir aqui no software R, tá? Então, esses dados já vêm nesse pacote quando a gente baixa ele, tá? Bom, o que a gente tem de interessante aqui? É que a gente tem uma quantidade bastante alta de dados. E a gente verificou que em algumas etapas do nosso processo de modelagem ficou um tanto quanto moroso, ficou bastante complicado, talvez, esse processo da modelagem do nosso problema. Com base nisso, nós fizemos ou consideramos uma amostra aleatória de 5% dos dados daquele conjunto FAT0. Pode parecer pouco, mas ainda a gente vai ter aproximadamente 8.500 dados de galáxias, tá? Então, ainda é uma quantidade bastante interessante. E aí eu trago aqui, de maneira geral, os dados, aqui as medidas resumo dessas 12 covariáveis, né, do redshift das 11 bandas, né, das 11 magnitudes, as medidas resumos principais, né? A gente pode observar aqui, a ideia em trazê-las foi para verificar que essa amostra, ela tem um valor bastante próximo dos dados originais, né, das covariáveis das 169 mil dados. Ela trouxe uma aproximação bastante interessante, né? E o que a gente pode observar aqui em linhas gerais? Que o redshift, né, tem esses valores que são positivos, né, o mínimo positivo, o máximo positivo, tem um alto valor de curtose. Todos os filtros também são valores positivos. A gente verifica aí a existência de uma alta curtose aí para os filtros, com exceção do IRAC1 e IRAC2.
existência de assimetrias negativas, né, para os filtros, com exceção do IRAC1, mas em linhas gerais é só para trazer quais são as covariáveis que serão consideradas aqui e a nossa variável resposta, tá? Outro aspecto interessante é que como a gente está trabalhando com brilho, de magnitude, com filtro, a gente suspeitou que essas cores esses filtros são altamente dependentes um do outro. Por exemplo, pensando numa cor vermelha, a composição do amarelo com laranja são cores assim que são brilhos que podem interferir, são extremamente próximos. Então a gente suspeitou que essas bandas aí poderiam ser altamente correlacionadas. Com base nisso, a gente foi identificar o coeficiente de correlação dessas 11 covariáveis, né, desses 11 filtros, por meio do coeficiente linear de Pearson. E a gente sabe que, segundo a literatura, quanto mais próximo de 1 ou menos 1, mais fortemente correlacionado estão essas covariáveis, tá? Próximo de 0, não estão correlacionadas. Aí eu trago aqui a matriz de correlação dessas 11 covariáveis. Com exceção aqui da diagonal principal dessa matriz aqui, né, porque a gente vai estar analisando a correlação da variável com ela mesma, a gente tem diversos valores próximos de 1, né, ó, 0,96 entre R e I, 0,99, vários valores com 0,99 de J com Z, J com Y. Então, assim, aquilo que a gente suspeitava realmente acontece, que são covariáveis altamente correlacionadas. Pensando nesse aspecto, para evitar o problema da multicolinearidade, a gente utilizou a técnica das componentes principais, tá? E aí nós obtemos, considerando que são 11 covariáveis, a gente obteve 11 componentes principais, tá? E aqui eu trago esse gráfico, onde no eixo aqui horizontal eu tenho as 11 covariáveis, e no eixo vertical a porcentagem de variância que cada uma dessas componentes explica no meu sistema. Podemos observar que realmente aquilo que a literatura traz e que eu trouxe de maneira introdutória, que a primeira componente é sempre aquela que explica a maior taxa, né, a maior porcentagem aí da variância, né? Ela somente está explicando 72,7%. A segunda componente explica 23,2%. O que é interessante? Que somente com as duas primeiras eu tenho mais de 95% da variância explicada aqui do meu sistema. Da terceira até a última, não se explica sequer 5% da minha variância. Então, assim, além de ser decrescente essa questão da variância explicada, as duas primeiras estão explicando praticamente toda essa variância do meu sistema, tá? Eu trago aqui também essa outra tabela, em que traz na segunda linha, a variância explicada individualmente por cada componente, né? 72,5, 23,19 e assim sucessivamente, até a última, que tem um valor extremamente baixo. E aqui a acumulada, né? A gente pode ver que realmente com as duas primeiras a gente tem 95,84% da proporção acumulada da variância. Até a interar 1, né? Que é a variância total do sistema. Então, as duas primeiras aí já estão com quase 96%. Outro aspecto interessante é a primeira linha, que é a variância de cada componente. E como eu informei anteriormente, a variância é o alto valor de cada uma das suas componentes. Então, a gente tem que a variância aqui da primeira componente, que é o seu alto valor, vale 16,76. Da segunda, vale 5,35. A partir da terceira, todos os autovalores obtidos são menores do que 1. Tá? E aí a pergunta natural a se fazer é, bom, eu tinha 11 covariáveis, tenho 11 componentes, quantas componentes eu considero agora, lembrando que essas novas componentes não são correlacionadas, né? Não tem correlação. Quantas eu considero para o meu problema? Não existe um critério unificado, né? Mas consultando a literatura, existe o critério de Kaiser, que informa que considera-se as componentes cujos autovalores sejam maior do que 1. Segundo esse critério, a gente consideraria somente as duas componentes principais, porque o restante, todos os autovalores são menores do que 1. E outras pesquisas, eu indiquei aqui, é aquelas que informam, olha, porcentagem acumulada da variabilidade da variância seja maior do que 80%. Então, também, a gente, nessa segunda literatura, seriam as duas componentes principais que a gente considera. Então, realmente é isso. Com base na literatura, nós vamos considerar duas componentes principais. As duas que são combinações lineares dos 11 filtros que a gente tinha inicialmente lá, tá? E o mais interessante é que a gente consegue identificar a contribuição de cada filtro para cada componente principal, né? Por exemplo, para o filtro 1,
a gente verifica que o filtro que menos influencia, ou que menos contribui, é o filtro UP, né? Nem 0,5% ele está contribuindo nessa componente. Contudo, os filtros IRAC 1 e IRAC 2, o IRAC 1 é o que mais contribui, com 28,66. O IRAC 2 é o segundo que mais contribui. Os dois somados, aí a gente vai ter quase 55% da contribuição dessa componente 1. Então, então pense assim, as outras 9 sequer chegam nos 45%. Somente com as duas eu tenho mais de 55%. Então a gente verifica que, embora a gente não consiga talvez explicar diretamente o redshift, a gente sabe quais aqueles filtros que mais contribuem na componente, né? Para a componente 2, a gente não tem essa queda abrupta como a gente verifica, onde somente duas que são altamente, que contribuem muito mais fortemente do que as outras, né? Então a gente tem aqui na componente 2 que praticamente 19% da contribuição é proveniente do filtro IRAC 1, e a outra que mais contribui é o P aqui, né, que quase 17,6%. Mas observem que, de novo, a IRAC 2 também está entre as que mais contribuem, tá? Então, supostamente, a gente poderia supor que IRAC 1 e IRAC 2 são aquelas que mais contribuem aí de maneira geral, para as duas componentes, né? Lembrando que para a componente 2, 1,78 é a que menos contribui, que é o filtro K, tá? Eu trago também esse gráfico aqui, indicando no eixo horizontal as componentes, e a componente 1 e quanto cada os filtros, e na vertical a contribuição que elas trazem, né, para cada componente. A gente verifica realmente que o filtro IRAC 1 e IRAC 2 são os que mais contribuem, depois o restante tem uma queda bastante abrupta, né? A gente verifica que existe uma questão bastante desigual de contribuição aqui para a componente 1. Já para a componente 2, a gente vê que tem uma queda um pouco mais tranquila, mais suave aqui, né? Porque tem essa questão de contribuição um pouco mais igualitária ali, mais homogênea entre as componentes, tá? Bom, concebendo que a variável resposta é o redshift e as componentes principais 1 e 2 são as covariáveis utilizadas, né, que são combinação linear dos 11 filtros, vamos trazer um pouquinho a descrição dessas variáveis, né? Primeiramente, do redshift fotométrico, né? Eu trago aqui o histograma e o boxplot. Observando aqui o histograma, a gente verifica que os valores de redshift estão variando aproximadamente entre 0 e 2 aqui, tá? Com uma frequência maior de valores aqui, aproximadamente entre 0,3, 0,5, 0,6, né? Com esse pico aqui acontecendo próximo aqui de 0,3, 0,4. Aí, a gente verifica que a partir deste valor, desse 0,5, 0,6, tem essa queda bastante acentuada, e aí, talvez aí a possibilidade de existência aqui de alguns outliers, né? E isso aqui configura realmente um gráfico aí, distribuição que possivelmente seja assimétrico à direita, né? Cauda mais pesada à direita, para os valores de redshift. Isso a gente acaba corroborando aqui no boxplot, né? Porque a gente verifica aqui que 50% dos dados estão aproximadamente entre 0,3 e 0,6, né? É o que a gente verificou aqui. E a partir aí do 1.1, 1.2, a gente tem esses outliers que aparecem aqui, né? Esses valores discrepantes que a gente observa aqui, tá? Então, para a variável redshift, a gente traz aqui também, né? Esse resumo das medidas, a gente verifica, né, que a assimetria, o coeficiente de assimetria realmente é positivo, a cauda mais pesada à direita ali, né? Valor mínimo e valor máximo, aí com relação ao valor da mediana, a gente suspeita da existência de alguns outliers, né? Devido a esse valor máximo, a distância dele com relação ao valor da média e mediana ser mais distante do que com relação ao mínimo, e também um alto valor de kurtose. Então, a gente já imagina que a distribuição que a gente vai considerar, ela tem que capturar essa questão da assimetria, essa ideia da kurtose, para a variável redshift, né? Isso que eu estou trazendo aqui foi o que eu comentei com vocês, né? E aí eu trago um pouquinho também das covariáveis, né? Das duas componentes principais. Eu trago aqui a tabela resumo das medidas de cada uma das componentes, tá? O que chama a atenção, primeiramente, é o coeficiente de variação. A gente verifica que são valores extremamente altos aqui, né? De maneira que a componente principal 1 tem um coeficiente de variação que é quase o triplo da componente 2, né? São valores altos. A assimetria
coeficiente de assimetria da componente 1 é negativo, da outra é positivo, o que configura aí um campo de distribuição de frequência aí com uma cauda mais pesada à direita para a componente 2 e à esquerda para a componente 1, né? E provavelmente, né, a existência desses outliers aí, né, por ter essa cauda mais pesada à esquerda aqui na componente 1 e o valor mínimo bem abaixo, né, com relação à média aqui, a existência de outliers para valores negativos, né, para a componente 1 e para valores positivos para a componente 2 devido a essa distância que a gente observa aqui, tá? Bom, depois dessa ideia em linhas gerais da análise descritiva, de quem são nossos dados, vamos agora para o processo de seleção do nosso modelo. Tá? A primeira coisa a se fazer é verificar a distribuição da variável resposta redshift fotométrico. Então, a primeira etapa que a gente utilizou o software R foi utilizando a função fitdist, né? Que ele faz essa análise considerando os melhores valores de AIC, né? Por meio do ajuste ali no software R. E quando a gente implementa essa função, considerando unicamente a variável resposta, ele traz que as 3 melhores distribuições segundo o seu valor de AIC, marginalmente falando, é a beta generalizada do tipo 2, a primeira, depois a Box-Cox-T original, BCTO, e a terceira, a gama generalizada. Né? A diferença da GB2 para BCTO é bem pequena, né? Aqui, ambas com 4 parâmetros, e a última aqui, a gama generalizada com 3. A partir disso, o que nós fizemos? Né? A gente implementou um modelo para os 4 parâmetros aqui da distribuição GB2, considerando alguns componentes principais para o preditor deles, né? A gente implementou esse modelo e, a partir dele, a gente utilizou a função choose_dist, que ela, diferentemente da fitdist, que considera unicamente a variável resposta, ela também vai considerar, a partir de um modelo já implementado, as covariáveis utilizadas, né, que são os componentes principais, também por meio do processo de AIC, né? E quando a gente utiliza essa função, a gente obtém que as 3 melhores para essa situação que a gente apresenta, a primeira é a Box-Cox-T original, a BCTO, com o menor valor de AIC, a Box-Cox-T foi a segunda melhor, e a beta generalizada do tipo 2 a terceira melhor, tá? Todas com 4 parâmetros, lembrando que a distinção entre a BCTO e a BCT é meramente pela função de ligação, que para a BCTO, do parâmetro da média, é a função logarítmica. E aqui, para o Box-Cox-T, é a identidade. Tá? Então, considerando que a Box-Cox-T original foi a que apresentou o menor valor de AIC, essa distribuição foi a selecionada para a gente utilizar a distribuição para a variável redshift fotométrico. Tá? Bom, a partir da escolha da Box-Cox-T original, com seus 4 parâmetros, nós fomos analisar os preditores, né? Analisar a composição dos 4 preditores para o processo de modelagem. Primeiramente, eu trago para vocês o gráfico de dispersão de cada componente com relação ao redshift. A gente verifica que são gráficos assim que não têm um comportamento linear, que talvez um ajuste por meio de curvas que não fosse a linear ficaria mais adequado aqui, né? Pensando nisso, a alternativa foi utilizar a técnica de suavização, ou seja, usar suavizadores para cada uma dessas componentes. E a gente utilizou o template spline, né, que é uma função de suavização obtida aqui a partir do pacote MGCV, que realiza interface com os pacotes da função GAN. Também poderia ser utilizado diretamente do Gammels, né, mas a gente verificou em pesquisas que tem resultados similares. Porém, a gente utilizou esta aqui, que foi o que trouxe uma convergência ali dos nossos resultados de uma maneira mais rápida, tá? Então, a ideia foi utilizar os templates para cada um dos componentes, já que essa relação não seria de forma linear, tá? E a estrutura, em linhas gerais, que a gente pensou para cada um dos 4 parâmetros, seria esta aqui, ó. Então, o preditor, que, variando de 1 até 4, que são os 4 parâmetros, né? Seria a função de ligação para cada um dos 4 parâmetros, o intercepto mais a função de suavização aplicada no componente 1, mais a função de suavização aplicada no componente 2. Seria isso, essa estrutura para os 4 parâmetros. Mas isso seria um modelo completo, cheio, né, que a gente fala, um modelo saturado. A questão que se faz será que todas essas componentes são significativas para os parâmetros?
O R também permite esse processo de selecionar quais as variáveis são significativas, tá? E por meio, a gente utilizou as funções step, GICAL e a ADETERM, tá? Por que usamos as duas? Porque a gente queria verificar se existiria convergência aí nos resultados, né? A ADETERM, ela tem por princípio, em linhas gerais, iniciar a partir do modelo nulo e acrescentando as covariáveis e verificando aquelas que são significativas. A gente pode escolher qual parâmetro a gente vai fazer isso. E a Step GIC, ela tem um processo que é a técnica do stepwise, né? Que a gente parte do modelo nulo, vai inserindo covariáveis, considerando fixas os outros parâmetros, e a partir de feito todo esse processo, ele retorna retirando covariáveis. Então, tem um processo de inserir parâmetro a parâmetro as covariáveis e depois retirar, tá? A gente obteve alguns resultados, e aí, a partir dele, a gente foi utilizando os gráficos do warmplot para fazer alguns ajustes que foram necessários, e o modelo pelo qual a gente observou, que foi assim, o mais adequado dentre os analisados, foi este aqui, ó. Então, nem todos os componentes principais foram significativas para todos os parâmetros, né? Então, para o parâmetro da mediana, aqui que a gente está trabalhando com a BCTO, vai ter o intercepto mais a função de suavização aplicada nos dois componentes. Então, a função de suavização aplicada no componente 1, mais a função de suavização aplicada na componente 2. Para o parâmetro aqui da assimetria, da variabilidade, a gente tem o intercepto mais a função de suavização aplicada somente no componente 1. Já para assimetria e cortose, a gente vai ter as funções de suavização aplicada unicamente na componente 2, tá? Essa foi a estrutura, e aí quando a gente implementou o modelo, obteve os resultados, o modelo proposto foi esse, tá? Considerando a distribuição Box-Cox-T original para a variável resposta redshift, e considerando as duas componentes principais, que são combinação linear daquelas 11 covariáveis, essa foi a estrutura encontrada, tá? Lembrando que os log aqui são as funções de ligação, né? E aqui a gente não tem porque a de ligação é a identidade, né? Este é o modelo obtido aqui que a gente propõe para o nosso trabalho. Pois bem, primeiramente a gente vai analisar o potencial do Gamows, verificar se esse modelo aí, ele, frente aos outros modelos, outra classe de modelos lineares, linear clássico, o GLM, o GANS, ele tem um potencial assim bastante considerável. Para tanto, a gente implementou outros 5 modelos. Um modelo linear clássico, mais 2 modelos, 2 GLMs, né? Um com a família gama e outro com a normal inversa, e outros 2 GAN, né? Um com as mesmas famílias, né? A gama e a normal inversa, utilizando com os suavizadores também de template splines, né? E quando a gente gerou esses modelos, né? Implementou esses modelos, os resultados obtidos, a gente traz aqui um resuminho das medidas, né? A gente pode observar aqui, ó, tem o modelo linear clássico, GLM gama e GLM da normal inversa, o GAN da gama e o GAN da normal inversa e o Gamows BCTO, que é o Gamows que a gente está utilizando aqui no nosso trabalho. Primeiramente, a gente verifica que o número de ciclos, né, por ajuste é um pouquinho maior, né, justamente porque a gente tem mais de uma estrutura de regressão. Então, é natural talvez ter demorar um pouquinho mais aqui. Só que a gente observa que o AIC, BIC e deviança que os valores do Gamows são bem melhores do que o restante, né? Então, a gente já suspeita por aqui que o Gamows foi aquele que traz melhores resultados. E a gente acaba corroborando isso quando a gente faz a análise de resíduos e diagnóstico do modelo, né? Que a gente traz até no final da dissertação. A gente verifica que para os outros modelos aqui, GAN, GLM e LM, o ajuste não fica legal. Tá? Então, realmente, o Gamows foi que apresentou melhores resultados frente a esses outros modelos que aqui eu apresento. Tá? A partir daí, pensamos, bom, quando a gente utilizou a função choose_dist, ele deu 3 distribuições para a variável resposta. Né? Ele deu a Box-Cox-T original, que foi o que a gente utilizou, a Box-Cox-T e a beta generalizada do tipo 2. O que nós fizemos? Implementamos esses 2 modelos Gamows, Box-Cox-T, para a variável resposta, e beta generalizada, para a fim de verificar com os mesmos preditores, já que ambas aqui têm também 4 parâmetros, para fazer essa questão de comparação dos modelos, verificar dentre os 3 qual aquele que apresenta melhores resultados, né? E implementando esses 3 modelos, eu chamo de Gamows BCTO, o Gamows que a gente fez para o Box-Cox-T original, o Gamows BCT
para esse Gamos da Box-Cox-T e o Gamos GB2, né, para beta generalizado do tipo 2. Analisando os resultados, a gente verifica aqui uma diferença meio importante aqui com relação aos ciclos de ajuste, né? Todas têm 4 parâmetros, e a gente observa aqui uma diferença muito grande para o ajuste, né? Primeiramente aqui 58 para BCTO e 805 e quase 600 para GB2. Então, são valores assim que o custo computacional é um pouco maior mesmo, né, para as outras duas. Contudo, os valores de AIC, BIC e deviance global da Box-Cox-T foi melhor tanto do que a BCTO quanto a GB2, né? A GB2 foi a que apresentou piores resultados dentre as 3. Então, assim, a gente pode suspeitar que o ajuste Gamos-BCT foi aquele que talvez foi o que apresentou melhores resultados. E aí a gente vai fazer análise de resíduos e diagnóstico desses 3 modelos, tá? Então, a gente inicia apresentando aqui o gráfico aí obtido pela função do ajuste da BCTO obtido pela função plot, tá? Lembrando que os resíduos aqui no Gamos, ele tem que seguir a distribuição normal, padrão, né? Independentemente da distribuição da variável resposta. Então, com base nisso, a gente vai analisar aqui, primeiramente, o plot. E aí a gente observa aqui no gráfico dos valores ajustados pelos resíduos quantílicos que não existe aí uma tendência entre esses pontos, eles estão variando aqui entre menos 4 e 4, não existindo essa tendência, talvez aí a gente já pode suspeitar da oncidacidade dos resíduos, né? Analisando aqui também o gráfico de densidade aqui dos resíduos, a gente verifica que tem esse formato assim, aproximado do sino, que é o existente da distribuição normal, tá? E no QQ-plot, a gente verifica que os pontos estão sobrepostos aqui sobre a reta, com exceção desses pequenos pontos aqui no início, né? Então, de uma maneira geral, o ajuste com a Box-Cox-T original teve um ajuste relativamente bom, né? Pensando agora da Box-Cox-T, que foi aquele que apresentou melhores valores de AIC e BIC, a gente verifica essa variação também nos valores ajustados aqui, variando entre menos 4 e 4, né? Tem esse início de tendência aqui, então a gente já fica meio de olho, né? Mas também não configura-se, né? O restante. O gráfico aqui de densidade também a gente verifica esse formato de sino aqui também próximo da distribuição normal. Contudo, quando a gente verifica o QQ-plot, assim como a BCTO, que ela escapa um pouquinho aqui, perdão, ela escapa bastante aqui no final, né? A gente verifica que ela já está criando uma lombada aqui e os pontos saem. Então, parece, por meio do gráfico do plot, que a BCTO apresentou um melhor ajuste do que a BCT, tá? Para a GB2, o ajuste parece não ter ficado tão legal, porque a partir do ponto 4 aqui nos valores ajustados aqui, a gente verifica uma tendência dos pontos, né? Ó, faz essa trajeto talvez com uniforme aqui. Então, a gente pode suspeitar da não elasticidade dos resíduos aqui, né? Fora que a variabilidade aqui já é maior, né? Ó, menos 4 a 6. Apesar de ter esse também formato de sino aqui que a gente observa, né? A existência talvez aqui dos pontos meio discrepante próximo de 6, né? A gente verifica que os pontos escapam muito aqui no QQ-plot, né? Então, realmente, analisando a função plot, aquela que apresentou resultados mais interessantes, digamos, mais próximos da distribuição normal, foi o ajuste BCTO, tá? Mas buscando por mais alternativas, né, a gente sabe que, como eu disse, que os resíduos devem seguir distribuição normal, padrão, ou seja, a média deve ser 0, a variância 1, o coeficiente de assimetria 0 e o coeficiente de curtose 3. Quando a gente fez essa análise para cada um das 3 ajustes, a gente verifica que para valores de média, variância e coeficiente de assimetria, a Box-Cox-T original e o Gamos GB2, eles têm valores extremamente próximos um do outro, né? Com ligeira qualidade de melhor ajuste para a beta generalizada do tipo 2. Já a BCT, ela não apresentou valores tão bons quanto as outras duas, né? A gente verifica 0,91 aqui, enquanto as outras são 0,99, né? 0,04, 0,06 e aqui é 0,13, né? Então, assim, as duas aqui apresentam valores bem próximos de média, variância e coeficiente de assimetria. Porém, o que chama a atenção é o valor do coeficiente de curtose. Enquanto a Box-Cox-T original realmente está um valor bem próximo de 3, tanto a Box-Cox-T quanto a GB2, eles têm valores assim
bastante diferentes do que a literatura traz, né? Aqui tem uma diferença aí de 0,77, aqui é aproximadamente 0,6. Então, a gente verifica que, considerando todos esses fatores, realmente o que mais está se aproximando é a Box-Cox-T original, né? Então, temos mais um indício de que realmente a Box-Cox-T original Gamows é o que melhor se ajusta. Mas vamos buscar por mais ferramentas, né? Vamos trazer aqui o Ralph Normal Plot, né? O gráfico de envelope simulado. Aqui eu trago para o ajuste BCTO, né? A gente verifica que os resíduos aqui, que esses pontos deveriam se ficar aqui com o ajuste ideal, né? Todos dentro desse envelope. Mas a gente verifica que esses pontos que estão vermelhos são aqueles que escapam um pouquinho, né? Um total de 12,1. Escapa um pouquinho, né? Mas ainda esse 12,1 é um valor assim razoavelmente interessante, né? Para o ajuste BCTO, né? Então a gente verifica que ainda está razoável aqui para o Ralph Normal Plot, né? Da BCTO. Quando a gente vai para BCT, né? O ajuste da Gamows para Box-Cox-T, a gente verifica que escapa em muito. Todos os pontos que estão escapando estão em vermelho, né? E eles configuram 93,83%. Então, o ajuste não ficou legal aqui. A gente verifica que realmente aqui, pelo Ralph Normal Plot para BCT, o ajuste parece não ter ficado legal. Já para GB2, ele escapa, além desse meio aqui, essa cauda aqui também, né? E há uma distância bastante significativa aqui com relação a dentro desse envelope. Esses pontos são 16,5%. Então, assim, dentre os três modelos, aquele que apresentou também melhores resultados, considerando o gráfico de Ralph Normal Plot, é o da BCTO. Temos mais um indicativo, né? Outro, vamos utilizar aqui o gráfico de Worm Plot, né? A gente verificou para os três modelos, aqui a gente traz do Gamows BCTO, né? A gente verifica que os pontos realmente, assim, estão, assim, em sua maioria aqui dentro dessa região de confiança, né? Dentro dessa região. Poucos pontos aqui a gente consegue identificar nessas regiões de violação, né? Então, a gente pode suspeitar aqui de um bom ajuste mesmo da Box-Cox-T original, tá? Já para BCT, né, a gente verifica que existem muitos pontos invadindo em regiões assim bastante adentrando mesmo essas regiões de violação, né? A gente verifica nessa região, aqui e aqui em cima, né? Então, a gente verifica que a Box-Cox-T, o ajuste talvez não ficou legal mesmo, com aquela estrutura que foi feita, que foi considerada. E para a beta generalizada do tipo 2, embora tenha ficado um pouco melhor que a BCT, ele ainda tem aqui também, ó, adentrando aqui na região de violação, aqui também, aqui também. Então, em linhas gerais, dentre os três modelos Gamows que foram ajustados e feita essa análise, o modelo Gamows BCTO foi o que trouxe melhores resultados, tá? Então, verificando realmente se os resíduos da Gamows BCTO seguem a distribuição normal, tem mais um indicativo, a gente realizou o teste com o Mogorov-Smirnov, com esse teste. E quando a gente realizou esse teste para verificar a normalidade dos resíduos, a gente obteve um p-valor de 0,276. Ou seja, a gente tem evidências realmente que esses resíduos vêm ou são provenientes ou seguem essa distribuição normal padrão. Tudo bem? Então, o Gamows BCTO foi o melhor dentre esses que a gente apresentou aqui, desses modelos, tá? E, por fim, eu trago só um pouquinho o comportamento ou o efeito dessas funções de suavização, né, utilizada no nosso modelo Gamows BCTO, que foi o que apresentou melhores resultados, tá? Para o parâmetro da mediana, né, já que a gente está considerando a distribuição BCTO, a gente utilizou duas funções de suavização, né, para as componentes 1 e 2. Então, eu trago aqui, primeiramente, para a componente 1, o efeito no preditor da mediana. Lembrando que a função de ligação aqui é a logarítmica, então a gente tem esse caráter de efeito multiplicativo, né, quando a gente considera a exponencial. Então, em linhas gerais, ó, se a gente pensar, por exemplo, numa reta paralela ao eixo horizontal aqui, em 0, a gente verifica que para valores aproximadamente aí, próximos entre menos 15 e 2 aqui da componente 1, para valores entre menos 16 e 2 da componente 1, a gente verifica um efeito de acréscimo no preditor da mediana, né? A gente verifica que vai estar aumentando esse valor, porque a gente vai ter esse valor maior do que 0, e elevado a um número maior do que 0, aí a gente vai ter a questão do acréscimo, né, devido a esse aspecto multiplicativo. Atingindo o efeito de maior acréscimo quando a componente 1 for aproximadamente menos 10 aqui, né? E
quanto menor o valor aqui, a partir de menos 16 aqui, mais intenso é o efeito de decréscimo no preditor da mediana, né? A gente verifica aqui que está decrescendo, então vai decrescer bastante lá o efeito de decréscimo no preditor da mediana. A gente tem esse efeito de decréscimo aqui também, mas ele começa a diminuir a partir aqui do 4, né? Já para a componente 2, tem um comportamento um pouquinho diferente, né? A gente verifica que somente aí para valores da componente 2 menores que aproximadamente 1, a componente tem um efeito de acréscimo no preditor da mediana. A partir daí, a gente, para valores aí maiores do que menos 1, a gente verifica o efeito de decréscimo no preditor da mediana, tá? E quanto maior o valor, mais intenso a gente vai verificar esse efeito de decréscimo no preditor da mediana, quando a gente considera a componente 2, tá? Então, embora a gente não consiga essa interpretação direta do redshift com relação aos filtros, a gente consegue identificar, para o preditor da mediana, analisando os valores da componente 1 e 2, a gente consegue identificar qual é o efeito na mediana, né? E a gente sabe que os filtros IRAC 1 e IRAC 2 são aqueles mais significativos, né? Então, a gente sabe que, de uma maneira geral, o IRAC 1 e o IRAC 2 é aqueles que mais estão interferindo aí nessa questão de acréscimo ou decréscimo nos valores da mediana. Pensando também no efeito do preditor da variabilidade, a gente só teve uma componente principal para ele, né? E aí a gente verifica que para valores aproximadamente aí menores do que 0, sempre a gente vai ter esse efeito de decréscimo no preditor da variabilidade, tá? Com menor intensidade nesse decréscimo para valores aí de menos 2 até 0. A partir daqui a gente verifica um efeito, a partir de 0 aproximadamente, a gente vê um efeito de acréscimo no preditor da variabilidade, onde o efeito de maior acréscimo da componente no preditor é quando a componente está aproximadamente 3, tá? Aqui para a componente 2, também só temos um parâmetro, e aí aqui a gente não tem função de ligação, né? Temos, mas é a identidade. A gente verifica que para valores aí entre menos 2 e aproximadamente 11 ou 12, ela vai ter esse efeito de acréscimo, né? Mas um acréscimo bastante pequeno, né? Frente aos valores de decréscimo que a gente observa a partir do valor aproximadamente 11, né? Quando a componente 2 tem valores maiores do que 11, a gente verifica um valor bastante intenso de decréscimo no preditor da assimetria, tá? Então a gente vê realmente, considerando a escala, que realmente está decrescendo bastante, de uma forma bastante intensa, né? E por fim, o preditor da curtose também só tem o componente 2. Aí a gente verifica também um comportamento bastante oscilatório, né? Em momentos de decréscimo, momentos de incremento no preditor da curtose. E aí, somente a partir aqui de aproximadamente 12 é que a gente, para o valor da componente 2, que a gente verifica que para valores maiores do que 12, a gente tem esse acréscimo bastante significativo no preditor da curtose, tá? Por fim, eu trago as considerações finais, trago aqui para vocês que realmente o Gamow se mostrou uma ferramenta bastante eficaz e interessante para fazer esse processo de análise, interpretação e estimar os redshifts fotométricos, tá? Tivemos essa pequena limitação devido à grande quantidade de dados, né? Mas isso não foi um empecilho para a gente conseguir prosseguir na nossa pesquisa. E esse trabalho, a gente acredita que é uma alternativa bastante interessante, porque apresenta uma outra ideia de análise interpretativa dos redshifts em função dos 11 filtros, porque a gente encontrou na literatura um trabalho que apresentasse a discussão, só que envolvendo o GLM, né? Uma estrutura um pouco mais rígida. E ele não trazia esse caráter interpretativo dos dados, e sim meramente para pensar-se numa predição de resultados. Tá bom? No mais, era isso. Eu agradeço a todos, obrigado a todos, e aqui estão as minhas referências. Muito obrigado, Neto, pela apresentação, né? Deu um pouquinho mais aí que 45, mas tá certo. Então, eu vou interromper aqui a gravação, né, já que finalizou a parte da apresentação.